Eu que botei o Carmo, não tinha outro lugar. Isso é... Reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 14 de maio de 2020. Primeiramente, solicitamos ao companheiro de comissão, o William, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 7 de 2020. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 17 horas os vereadores Jair Locatelli e William Heineken de Vilbaro. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 2320 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial do engenheiro civil. Projeto de Lei 2420 altera a Lei Municipal 5496 de 17 de setembro de 2019. Projeto de Lei 2520 dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Projeto de Lei 2620 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.446,47. Projeto de Resolução 1/2020 cria a Comissão Especial para Avaliação de Estágio Probatório de Servidora da Câmara Municipal de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei 2320. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição e salientou que compete às comissões analisarem o caráter de emergencialidade da contratação. O relator Edivan Baro proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 2420. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstenham a tramitação, podendo prosseguir os demais ritos no processo legislativo. Relator Jair Locatelli proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 2520. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição. Relator William Heineken proferiu o voto favorável e foi seguido dos demais membros. Projeto de Lei 2620. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição, vez que o mesmo não apresenta vícios de natureza formal ou material, mas salientou que deve ser apresentado demonstrativo que comprove o superávit financeiro por recurso vinculado. Relator Edivan Baro proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Resolução número 1/20. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator William Heineken proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres, aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei 23, 24, 25 e 26 de 2020 e projeto de resolução número 1 de 2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo vereadores para se manifestar, coloco em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 28/20 autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação onerosa dos bens móveis inservíveis, obsoletos e antieconômicos. E projeto de Lei Legislativa número 5/20 que autoriza o Poder Legislativo Municipal a proceder na contratação emergencial de servente. Com relação ao projeto de lei número 28/20, solicito a orientação técnica, então, desse projeto. Projeto que autoriza o Executivo a proceder na alienação onerosa de bens móveis, inservíveis, obsoletos e antieconômicos. O projeto ele deve estar seguindo 3 requisitos, seria o interesse público, avaliação e licitação. Quanto à avaliação, num primeiro momento não veio, mas posteriormente foi encaminhado por e-mail após solicitação pelos servidores, então, em forma de ata devidamente assinada. Havendo o interesse público e posteriormente sendo realizada a licitação, não há problemas para que se vá à votação. O relator desse projeto é o vereador William. Eu sigo a orientação técnica e não tenho nada a analisar muito. Considero que o projeto está apto para a votação. Vereador Edivan?
Eu também sigo, senhor presidente, eu sigo o voto do relator, William. Portanto, eu também sigo o voto do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 28/20 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei legislativa número 5/20. Também solicitamos, então, a orientação técnica desse projeto. Esse projeto visa autorizar o Poder Legislativo a proceder na contratação emergencial de servente. A servidora servente, então, solicitou sua exoneração devido à aceitação, então, de um novo cargo na administração municipal. Diante disso, sendo que a gente já havia feito uma lei e essa lei foi prorrogado o contrato dela, é necessário a nova lei. Já o processo seletivo, ele está em vigor e tendo em vista a questão da pandemia, que é o último processo seletivo contou com mais de 92 inscritos, então pode-se utilizar esse processo seletivo, não há problema algum quanto a isso, sendo necessário somente a aprovação de uma nova lei. O vereador Edivan, relator desse projeto. O vereador Edivan é o relator, então, desse projeto. Muito bem. É um projeto simples, é um projeto de lei legislativa, né, o número 5 de 2020. Ele é simples, não tem nada que possa ser contrário à aprovação desse projeto. A gente ouvindo aqui as colocações da nossa assessora, a doutora Cristina Keffer, ele está tudo certinho, tudo apto para ir para a votação. Então, o meu voto é para que ele vá para a votação segunda-feira na próxima sessão ordinária. Vereador William. Eu acompanho o voto do relator Edivan. Também vou acompanhar o relator. Portanto, parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 05/20, projeto de lei legislativa, vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Sessão ordinária do dia 14 de maio de 2020. Para iniciarmos, eu solicito ao vereador Arley, componente dessa comissão, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata da reunião ordinária número 6/2020. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13h30, os vereadores Arley Tomazoni, Ido Roden e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 23/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um engenheiro civil. Projeto de lei número 24/2020. Altera a Lei Municipal número 5.496, de 17 de setembro de 2019. Projeto de Lei número 25/2020. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Projeto de Lei número 26/2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.446,47. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 23/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da preposição e salientou que cabe à presente comissão analisar o caráter de emergencialidade da contratação. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei número 24/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de Lei número 25/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da preposição. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros.
Projeto de Lei número 25/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição, vez que o mesmo não apresenta vícios de natureza formal ou material, mas salientou que deve ser apresentado demonstrativo que comprove o superávit financeiro por recurso vinculado. O relator Arley proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 23, 24, 25 e 26 de 2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Projeto em discussão, 28/20, 05/20. A presidência da comissão considera incluso as considerações feitas pela doutora Cris, as considerações jurídicas aos projetos ora em discussão na Comissão de Finanças, considerações feitas na Comissão Jurídica anterior, dos quais agradecemos. Projeto de Lei 28/20, designo o relator ad hoc, vereador Vini Araújo, para as suas ponderações a esse projeto de lei. Obrigado, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Primeiramente, justificar a vereadora Marli Franklin, então, em função de questões de saúde e de interesse particular, ela apresentou um pedido de licença essa semana, licença sem remuneração, e em função disso, como suplente da Comissão de Orçamento e Finanças, eu estou então hoje participando como membro titular em função desse afastamento temporário da vereadora Marli. A respeito do projeto número 28/2020, projeto então que prevê a alienação de uma série de bens móveis do município, com destaque para um ônibus avaliado no valor mínimo de R$20 mil, 3 Chevrolet Spin de R$20 mil cada, valor mínimo, também uma ambulância de valor mínimo de R$30 mil, uma retroescavadeira de valor mínimo de R$70 mil, e uma série de outros itens como pneus, eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, enfim, é uma série de equipamentos que não tem mais então serventia, utilidade para o poder público e que serão colocados então à venda, né, alienados, para que o município então possa arrecadar um recurso com esses itens que já não tem mais utilidade e a partir disso possa adquirir aí novos equipamentos ou veículos, enfim, o que achar importante e necessário na questão de ter sempre uma visão do bem público como de importante para as atividades que são desempenhadas. Então, como relatora, a nossa procuradora em questão constitucional também já deu seu parecer favorável, e eu como relator, da mesma forma, dou o parecer favorável para que o projeto possa ser apreciado na próxima sessão. Obrigado. Vereador Arley. Eu acompanho o relator. Da mesma forma, acatamos as considerações do relator para que o projeto, então, vá à discussão na próxima segunda-feira. Projeto 05/20, relator esse vereador que ocupa a presidência, dizendo de que a assessoria jurídica fez as suas considerações já plenamente aceitáveis pelo corpo da Comissão de Finanças, de que para evitar aglomerações e transtornos, a Câmara acata ponderações de que usa-se, então, a seleção feita em tempo anterior, com a segunda inscrita, logo após essa funcionária que deixa essa casa, possa ser chamada para trabalhar como funcionária temporária no período
que a assessoria jurídica... Só para esclarecer, então, já teve a 4ª colocada, se eu não me engano, que as anteriores desistiram, então seria a 5ª colocada. E essa forma de manter o processo seletivo se mantém, então, a questão da imparcialidade, né, que vai ser conforme a lista e as sequentes. Isso. Essa colocação, a 5ª, é a 5ª chamada agora, né? Então, em que pese o item 03 do referido edital, dispor que a sua validade contar-se-á do resultado final e limita-se à vigência da Lei Municipal 5.415, de dezembro de 2018, trata-se de projeto seletivo em vigor e que possibilita, então, a utilização para novas contratações. Nesse sentido, o relator também favoravelmente opina pelo projeto, colocando, então, em discussão os demais membros. Vereador Vini. Eu acompanho, então, o voto do relator. Tudo bem, vereador Arley. Também acompanho o voto do relator. Tudo bem, são os 2 projetos pautados para essa sessão da Comissão de Finanças, do qual encerram a mesa, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.